Fala galera, Dev2, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, agradecimento e um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Dando continuidade ao Optional. Então, nós falamos na última aula sobre um pouquinho por que o Optional foi criado, né? Você precisa lembrar que o Optional ele não é indicado na utilização para passagem de parâmetros. Você pode ver que o próprio IntelliJ está te dando um warning, falando que não é uma boa ideia utilizar como parâmetro e também não é uma boa ideia utilizar, né, como variável de classe. Então, se por exemplo você tivesse uma classe pessoa, né, e você colocasse aqui, por exemplo, optional string name, se isso daqui fosse uma classe pessoa, né, ops, nope, subir. Então, isso aqui não é uma boa ideia. Por que não? Porque o optional não é uma classe que é serializável. Então, tem alguns frameworks, principalmente o Hibernate e o JPA, que eles esperam que você tenha os objetos, né, os atributos da sua classe serializáveis, senão eles não vão conseguir fazer o mapeamento relacional. Então, você pode ter alguns problemas. Então, não é indicado você criar atributos com optional, nem criar parâmetros com option. Então, geralmente é só indicado para utilização no retorno dos métodos. Bom, então agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno exemplozinho, um pouquinho mais real. Por exemplo, digamos que eu quero que você, dado um repositório, né, eu quero que você faça o seguinte. Primeiro, eu quero que você procure, vamos dizer que nós temos mangás. Eu quero que você procure mangá por título, e se o título existir, se existir o mangá, eu quero que você apenas atualize, né, o título do mangá. Segundo, eu quero que você procure por ID. Caso o ID não exista, eu quero que você lance uma exceção e ligue o argument exception. Terceiro, eu quero que você procure por título e caso não exista, eu quero que você crie um novo mangá. Então vamos fazer isso, essas três regrinhas aqui, rapidamente. Crie um novo pacote, vamos chamar esse pacote de nomen. Nós estamos chamando de domínio, então, Shift F6 do Alt Insert, Java Class, mangá. Vamos criar três atributos, private integer, id, private string title, private... vamos criar um int chapters. Menino, por que você está criando o integer id com integer e aqui o chapters tipo primitivo? Porque se eu quiser utilizar o equals, esse cara vai me possibilitar. Constructor, vou criar um construtor com os três. Vou criar getters. Vou criar setters, mas o setter eu não vou colocar o ID, vou deixar o setter só para título e chapter. E eu vou também escrever o toString com tudo. Então, uma classezinha bem simples. Temos aqui integer, ID, title, chapters, né? E toString, getters e setters para todo mundo. A única exceção é set title que não existe. Bom, então vamos lá. Agora vamos criar um novo pacote. Vamos chamar esse pacote de repositório. Dentro de repositório, vamos criar uma classe chamada mangá repository. Vamos criar uma lista de mangás aqui. Então, private list, vamos colocar ela estática, vai, que a gente não vai mudar mesmo. Simulando como se fosse o banco de dados. Private list mangá, do pacote zzd optional. Mangás recebe. Você pode criar o list off, não precisa colocar o new array list, porque a gente não vai alterar essa lista. Então, new mangá, ID 1, Boku no Hero, quarta ou quinta temporada, quantidade de capítulos, sei lá, 50. Então esse é o primeiro objeto, vou copiar esse cara, preguiça falar bem alto. Vamos lá, ID 2, Boku no Hero, vai virar Overlord. E nós podemos dizer aqui 25. Então, legal. Tem uma lista de mangás com dois objetos. Um, Boku no Hero, o outro, Overlord, ID 1 e 2.
E agora é o seguinte, eu quero que você crie aqui 3 métodos, né? Um para achar por título, outro para achar por ID. Né? São 2 métodos, né? Mas você já tem conhecimento de programação funcional. Então, tenta utilizar o predicate para você criar um método onde o find by ID ou find by title vai ser bem simplificado. Ou seja, você tem um método que vai aceitar o parâmetro, o comportamento via parâmetro e você não vai precisar repetir a lógica de negócio. Bom, então vou lá, vou fazer aqui com vocês. Digamos que você queira fazer do jeito feio antes de conhecer o DevDojo. Você vai retornar um optional de mangá. Legal. Aí, depois que você importar esse cara, Alt Enter, Port Class. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, como é que faria se fosse da forma antiga? Find by title, aí eu preciso aqui string título. Aí eu vou colocar aqui, mangá, vai ser o que eu achei, não tem nada. Vou chamar mangás, Alt Enter, vou iterar sobre eles, né? E se mangá.getTitle.equals o título que eu passei, o que eu quero fazer? Found recebe esse mangá da minha lista. Aí aqui no finalzinho eu preciso retornar alguma coisa. O que eu vou retornar? Como ele pode ser nulo ou o mangá, optional.off nullable. E eu vou passar aqui esse found. Beleza, até aqui tudo bem. Só que o problema é, eu quero que você também tenha o find by ID. Então nós já vimos que isso pode duplicar o código, né? Se você fosse criar aqui find by ID, seria mais ou menos assim. E aqui você iria pedir integer ID. Né? E aqui você vai colocar ID, mangá.getID, .equals esse ID. Bom, você já aprendeu a trabalhar com programação funcional. Então o que a gente pode fazer aqui para melhorar esse código? A gente pode fazer o seguinte. A gente cria aqui find by o quê? Não sei. Eu vou pedir aqui um predicate de mangá. E aí aqui eu vou substituir pelo teste. Predicate.test o meu mangá. Legal. Aí o que eu preciso fazer? Simples. Aqui você remove praticamente isso daqui. Bom, vamos remover tudo porque isso aqui vai ficar o seguinte. Find by. Aí eu passo aqui a condição que eu quero. Então, se eu tenho meu mangá, né? Mangá. E a condição que eu quero é caso m.getTitle.equals title. Legal. E para o ID, esse aqui você já tem vou dar um return, porque a gente já está retornando o optional daqui. Aí o nosso by ID, a gente faz exatamente a mesma coisa. Então, a gente copia isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aqui getID.equals ID. Olha que bonito. Oh, beleza. Bom, então já temos o nosso repositório, simulando um banquinho de dados que a gente não sabe como fazer ainda. Vamos agora para o nosso teste. Vamos criar aqui Alt Insert Java Class Optional Test 02. Legal. PSVM. Bom, o primeiro requisito que eu pedi para vocês é você fazer uma busca por título e se existir esse título, né, que nós estamos buscando, eu quero alterar. Então, bem simples, repositório. Fazendo a busca, repository.findby. Se não for público, fica difícil, né? Public. Precisa ser estático? Bom, na verdade, então nem precisa desse cara, já que os métodos são estáticos. Vamos lá. Mangá repository.findByTitle. Digamos que eu vou procurar por
Boku no Hero. Como é que ele está escrito? Vou colocar certinho, Boku no Hero. Legal. Se ele achar, eu quero alterar. Essa é o requisito. Então, se ele achar, eu só quero alterar, colocar, por exemplo, Boku no Hero 2. Ponto. Se existir, if present, nós vamos chamar aqui mangá m.setTitle, m.getTitle plus 2. Pronto. Feio. Prefiro copiar aqui e adicionar esse cara aqui. Pronto. Legal. Então, se ele existe, eu quero fazer essa alteração. Caso você queira, porque esse cara aqui ele não retorna pra gente absolutamente nada, né? Se você quiser ver a alteração se está funcionando ou não, você tem que dividir esse valor aqui em declaração. Então você tem aqui mangá by title. E aí você chama aqui mangá by title, if present, você altera. Porque aí agora se você chamar o salt mangá by title, você tem o resultado. Quando Shift F10, então ele achou, renomeou para Boku no Hero 2. Legal. Esse é o primeiro requisito. Qual é o segundo requisito? Você procurar por ID. Se o ID não existir, você retorna, você lança uma exceção. Então vamos lá. Repositório. Mangá repositório. Precisa de objeto. Ponto. Find by ID. Então ID 3 não existe. E aí eu quero só lançar uma exceção. Nesse caso aqui, o Find by Title está retornando diretamente um optional, mas quando você coloca aqui a opção or else throw, então você tem duas opções aqui, sem nada e uma com o supplier. Então, or else throw, eu quero lançar illegal argument exception. Illegal argument exception. E o que acontece? Ele agora vai retornar para você não um optional, mas um mangá. Por quê? Porque você tem essa opção or else. Então, quando você tem o or else, ele vai retirar, né, vai extrair o objeto do wrapper, que é o optional. Então, caso ele encontre, ele vai retornar o mangá. Senão, ele vai lançar uma exceção. É por isso que você não tem mais o optional aqui. Então, nesse caso, ele não existe, então ele lançou uma exceção. Eu vou manter o 2 aqui para a gente continuar com o próximo requisito. Beleza, qual é o próximo requisito? Vamos imprimir aqui, mangá by ID. Próximo requisito é, caso não exista por título, eu quero criar o título, né? Criar um novo mangá. Então vamos lá, mangá repository, ponto, find by title. Quais foram os títulos que eu usei aqui? Boku no Hero e Overlord. Legal, então vamos lá. Eu vou procurar aqui pelo título Drifters. Caso não exista, nós temos a opção or else get. Ou seja, você tem or else get. Acho que tanto faz, né, a opção que a gente utilizar. Or else, você cria new mangá e você passa aqui, por exemplo, um ID que não existe. 3, o nome, Drifters e a quantidade de capítulos. Então tem essa opção caso você estivesse utilizando o or else get para o supplier, né, você precisaria só criar uma lambdazinha aqui que vai dar exatamente no mesmo resultado. Então, trouxe local variable, nós temos aqui new mangá. Bom, então era isso aí. Como você pode ver, a Optional tem os seus usos, facilita bastante no entendimento do código, dependendo da complexidade, né, que você escreve, porque dá para fazer umas coisas sinistras com Optional, com strings, coisa que a gente vai ver lá no futuro. Mas como você pode ver, se a gente estivesse utilizando if e else aqui para resolver esse problema, cara, ficaria muito, muito complicado de entender o código. Então, uma das vantagens da programação funcional é que a facilidade de leitura dela é maior por causa da forma como você faz. Então, você fala, eu estou encontrando por ID, né? Ou caso eu não encontre, eu lanço uma exceção.
E é a mesma coisa aqui, encontra pelo título, ou então você vai pegar esse novo mangá. E aqui faz by title, se tiver presente, você faz isso. Então, é explícito. Você, como desenvolvedor, você consegue ler o que está acontecendo, né? Até mesmo uma pessoa que não é desenvolvedora tem uma facilidade de entender esse código. Até certo ponto. Bom, então é isso aí, galera. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.